Você que queria ouvir a mensagem da aba da carne e do Espírito, semana que vem com certeza nós vamos ouvir a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, se você puder ler comigo, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor, fala o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. São muitos os motivos pelos quais uma pessoa precisa perceber de que só há salvação no nome de Jesus Cristo. E são muitas as maneiras com que um pecador chega até Jesus. Muitas. Só que todas essas várias maneiras mostram a mesma faceta. A palavra de Deus prega que a salvação é pela graça. Um cântico que uma pessoa ouve, uma circunstância da sua vida, uma leitura de um versículo, tudo isso lhe é um clique mental. E ela fala, peraí, eu preciso procurar saber um pouco mais sobre a eternidade da minha alma. O nosso Senhor mesmo disse que nós devemos cuidar e temer aquele que pode fazer com que uma alma pereça no inferno. Não temo aquele que tira a carne e mata o corpo, mas temo aquele que pode fazer uma alma perecer no inferno. Então todos nós deveríamos em algum momento da nossa vida fazer uma percepção detalhada da nossa alma. E hoje o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de ler esse texto e colocar a nossa alma numa ressonância magnética e pedir a Ele que sonda-nos, prove-nos e conhece-nos e vê se há em nós algum caminho mau e nos guia no caminho eterno. Com a ilustração visível de pessoas dizendo com a sua boca, eu creio em Jesus como meu Salvador,
nós recebemos com muita alegria a mensagem da graça salvadora que tem se manifestado a todos os homens, para que, renegadas as paixões e impiedades, vivam de maneira justa e presente nesse século. Esse texto de Efésios fala exatamente isso que o outro texto de Paulo vai dizer. Quando a pessoa diz aqui, como nós acabamos de fazer, uma declaração de batismo, uma declaração aqui que nós fazemos de dependência de Cristo na ceia, nós fazemos o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. E nós confessamos Jesus como meu Salvador, como nosso Salvador. Não temos outro bem além deles e não temos outro recurso e outra chave para entrar na morada santa a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. O anjo disse a Maria: olha, colocarás o nome dele de Jesus, porque ele perdoará o seu povo dos seus pecados. E John Stott, de uma maneira muito inteligente, leu esse texto e encontrou verdades nesse texto. Eu gostaria de compartilhar também verdades que eu encontro no texto de Efésios, sobre aquilo que nós éramos, sobre aquilo que nós somos e sobre aquilo que um dia veremos de ser pela graça. Tudo começa quando o texto diz que Ele nos deu vida. Aqui há o pressuposto de que estávamos mortos. Um homem sem a graça, um homem sem a confissão de fé, um homem sem Cristo não passa de um morto. Nós estávamos mortos, e não basta estar morto e não fazer nada. É um morto que ofende, é um morto que ignora a verdade, é um morto que deturpa a palavra. Nós estávamos em ofensas e em delitos contra o nosso Deus. O presbítero Micael começou aqui esse culto nosso lendo Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nesse texto é um pressuposto de que nós não tínhamos paz, nós estávamos em pé de guerra com o Senhor. O texto vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós tocamos o barco e seguimos o fluxo de um mundo caído no pecado, de um mundo perverso em Satanás. Como a Bíblia diz, o mundo morreu no diabo. E sem Jesus nós estamos totalmente submergidos nesse mundo caído e atrapalhados pelo pecado. Por isso que a Bíblia em Hebreus vai dizer que corramos a carreira que nos está proposta, desembaraçando de todo o peso e do pecado que nos assedia. A ideia aqui é de um corredor que pudesse correr a corrida com menos de roupa possível, para que ele estivesse bem leve e bem flexível. Mas esse mundo, ele atrapalha a nossa caminhada. Esse mundo coloca coisas em nós que pesam. E assim era um homem sem Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Fazíamos tudo o que quiséssemos, tudo que nos viesse à telha a gente faria. Afinal de contas, o nosso coração já não era mais regulado pela presença do Espírito Santo, mas sim pelas nossas paixões, segundo o príncipe que atua nos filhos da desobediência. Um homem sem Jesus é um morto desobediente que ofende. Eu queria que você, em primeiro lugar, entendesse que éramos nós, esses aqui. O homem sem Jesus é esse homem aqui. Ele não consegue fazer nada que agrade a Deus. Não lhe passa um pensamento bom que louva o nome do Senhor. Se quando fala alguma coisa boa, faz em troca de algo, ou faz para ser louvado, ou faz para ser elogiado, nunca faz para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, porque ele não sabe quem é Jesus. Ele não pode adorar um Senhor que ele não conhece. Morto em seus delitos e pecados. Nós andávamos outrora fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E tudo isso fez, como diz o versículo 3, que nós nos tornássemos filhos da ira. Não basta ser morto, não basta ofender, nós ainda entramos em pé de guerra contra o Rei dos Reis e contra o Senhor dos Senhores. Isso nos faz filhos da ira de Deus. Assim é um homem sem Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, irmãos, quem tem Jesus pode dizer que hoje é uma outra pessoa. Quem tem Jesus pode dizer que hoje é uma outra pessoa. Talvez a menor interjeição adversativa que nós temos na Bíblia signifique a maior mudança que tem na nossa vida. A palavrinha mas. O grande mas está no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia.
Sabe, irmãos, nós trilhávamos o caminho da morte. Nós trilhávamos o caminho da ira. Satanás já estava com os portões do inferno abertos, pronto para nos receber. Nós caminhávamos rumo à morte eterna, na boca do lobo. Ovelhas prontas para serem devoradas pelo lobo. Nós estávamos lá, cegos, burros, ignorantes, seguindo ali como se tivéssemos vendas nos olhos, e vamos seguindo aquele caminho tortuoso, fazendo tudo que o nosso coração quer, que a nossa mente pensa, que vida doida que a gente vive, e nós vamos sozinhos para o inferno. O inimigo das nossas almas nos esperava, até que Deus disse: basta, não vai. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, a Bíblia diz, provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Por que Deus deu vida para mim, deu vida para você? Por que Ele ligou o desfibrilador espiritual lá e pum, nos deu um levante? Por que Ele mudou o meu coração? Eu lhes darei um coração de carne e obedecerão a minha palavra. Eu imprimirei na mente deles a minha lei e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia! Não por nada que façam, mas porque eu prometi que o salvaria, porque Deus é rico em misericórdia. Você está sentado aí, confessa Jesus como Salvador, não pelo que você fez, mas porque Deus olhou para você e teve piedade da sua alma e nos encontrou. Deus colocou uma porta no caminho que ia para o inferno, nos fez mudar de lado. Deus foi atrás de nós, as ovelhas, curou, tratou da ferida, nos renovou. Amém. Como o bom samaritano fez com o homem caído, Deus curou das suas feridas. Ele nos amou, Ele foi rico em misericórdia, Ele sentiu a miséria nossa em seu coração, misericórdia. Ele sentiu a dor nos nossos pecados, Ele fez isso mandando o Filho dele, nascido em semelhança de homem, para que levasse os meus pecados por você, e o castigo que nos tirava a paz foi sobre Ele lá na cruz. Como diz a velha canção do Novo Som, naquela cruz o herói dos heróis venceu a morte e levou sobre si os meus pecados. Eu e você recebemos misericórdia como um presente que nós não tínhamos que receber, como uma graça no meio do caminho. Nós estávamos perdidos, atordoados, atolados. Mas Deus olhou para nós e falou assim: terei piedade desse povo. Jesus Cristo viu uma multidão que não tinha pastor e em seu coração sentiu compaixão daquelas pessoas. Jesus compadeceu-se de você. Que maravilha, meu irmão. Isso que você é hoje, filho de Deus, herdeiro da graça, filho de Deus, filho. Nós recebemos o poder de serem feitos, sermos feitos filhos de Deus. Observe que o apóstolo João diz que é poder. Aí está o nosso poder. Nós somos filhos de Deus. É isso que a gente pode erguer bem alto e dizer: quem você é? Eu não tenho nada, eu não sou nada, a não ser pelo tudo que eu tenho, me basta. Eu sou filho de Deus. Porque Deus foi rico em misericórdia para comigo e me salvou. Amém. Sabendo que eu andava num caminho terrível, mas por causa do seu grande amor Ele nos amou. E nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Irmãos, Deus tirou você do mais profundo abismo, da boca do leão, de Satanás, e te vai fazer assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, cheio de honra, cheio de glória, como diz o Salmo 23, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, e meu cálice se transborda, bondade e fidelidade sempre me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Senhor te faz assentar nos lugares celestiais, lugares de paz, lugar de alegria, lugar de vitória, porque tem misericórdia da sua alma. Com outros Ele não fez isso. O privilégio que Ele te deu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, é o privilégio que Ele te deu. Outros não têm isso. Pelo contrário, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que a uns Deus entregou as suas paixões. A uns Deus desistiu e falou: essa pessoa está por conta de si própria. Eu não tenho nada a fazer na vida dessa pessoa. Eu não tenho nenhum compromisso com essa pessoa. E não importa se você nasceu na igreja, foi criado na igreja, casou na igreja, foi velado na igreja. Se você não tem encontro com Jesus,
o céu não é seu lugar, porque só entra no céu quem teve um encontro de misericórdia com Jesus. Quem colocou a boca no chão, a boca no pó, o joelho no chão e falou: Senhor Deus, você é propício a mim, pecador. Esse teve encontro com Jesus. Você é propício a mim, esse verme aqui, ó. Esse cara que te ofende direto. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Me receba pelo teu amor, pela graça sois salvos. Não foi de graça, mas foi pela graça. Amém. O que eu e você fizemos para receber a misericórdia? Nada. Mas o Verbo de Deus se encarnou. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito Filho de Deus. Morreu na cruz e levou na cruz o pedido de perdão que dizia: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Quanta misericórdia. Amém. E esse negócio aqui é para nós. Está falando de mim, está falando de você. É isso que nós somos hoje. Abençoados. Recebemos o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele morra não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Meu irmão, você não tem a morte dentro de si mais. Deus te deu vida. Do seu interior saem rios de água viva, rios a jorrar para a vida eterna. Quem de mim bebe, matará a sua sede. Quem de mim come, se alimentará eternamente. Quem entra por mim, eu sou a porta, achará pastagem e descanso. Enquanto o ladrão vem matar, meu amigo, eu venho para que você tenha vida, e vida em abundância, pela graça. Irmãos, Jesus veio nessa terra para sofrer o que eu não conseguiria passar e o que você não conseguiria passar. E Hebreus vai nos dizer que ele foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. Portanto, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e nos ajuda. Por quê? O que tinha a ver com a gente? Que compromisso ele tinha conosco, a não ser a sua misericórdia? Nenhum outro. Nenhum outro. Eu, na aula que dei tanto para o Juninho como para a Ação e para a Cidinha, eu contei uma ilustração, não sei se eles vão se recordar, de um homem entrando num fórum, algemado por policiais, se assenta diante do juiz, diante dos advogados de acusação, e o juiz então, diante do advogado de acusação, recebe um livro, fotos, vídeos, flagrantes dos crimes que aquele rapaz cometeu. A família das vítimas estavam lá. Aquele homem decididamente fez tudo o que fez, deliberadamente cometeu todos aqueles crimes, e o juiz, depois de um longo tempo de júri, declara a pena de morte àquele rapaz. O advogado de defesa não tem nada a declarar, sai de cena, sai do fórum. E quando o juiz vai bater no martelo declarando a pena de morte daquele homem, alguém entra no salão nobre e diz: um minuto, meritíssimo, eu queria dar uma palavra. O fórum se silencia e o juiz diz aí: você conhece esse homem que está sentado, está prestes a morrer? Conheço. Ele não me conhece, mas eu conheço. E o que você quer falar nesse momento? Eu queria dizer, senhor meritíssimo, se é possível que no lugar dele eu sofra a pena que ele vai passar. E o juiz diz: olha, eu não sei se isso é possível, porque você não fez nada do que ele fez, esse problema não é seu. E aí esse homem vai dizer: não, eu voluntariamente quero dar para esse homem a segunda chance de viver uma vida diferente. Eu quero morrer no lugar dele. O juiz fala: tudo bem para você? O cara sentado, extasiado, nem consegue entender o que está acontecendo naquele salão, se levanta meio tímido, envergonhado, porque, para ser sincero, é isso que a graça faz com a gente. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange. Aquele homem sai meio torto e atordoado. O justo pagou por um injusto. E aquele homem chega diante do juiz e lhe pergunta: o que eu tenho que fazer? O juiz fala para ele: você não tem nada mais a fazer. Todos os seus crimes foram apagados e os seus pecados perdoados, porque esse homem aí decidiu pagar por você. Na história da nossa condenação, Jesus foi esse que tomou o meu lugar e o seu. Na história da condenação, ele morreu para que eu e você pudéssemos sair do fórum da ira de Deus
de cabeça erguida e coração lavado. Não tem dívida contra nós mais, pois não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus nos livrou de tudo isso. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de nós. Eu e você somos essas pessoas hoje. Esses irmãos que se batizaram hoje podem dizer isso com toda certeza quando forem dormir. Senhor, muito obrigado, porque eu sou teu filho e o céu é meu lugar, porque o Senhor me amou e teve misericórdia de mim. Por fim, irmãos, o Senhor Jesus sabia quem nós éramos, sabe quem nós somos, mas Ele tem um plano para quem seremos. Eu gostaria que você pudesse ler comigo versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 10, juntos, vamos lá? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão quem éramos, mortos e inimigos, filhos da ira, desobedientes, escravos de Satanás e filhos do inferno. Quem somos? Filhos de Deus, cheios de amor e misericórdia do Pai, livres, perdoados, salvos, resgatados. E quem seremos? Pessoas que mostrarão ao mundo a suprema riqueza da graça de Deus. É isso que Paulo vai dizer. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Deus te salvou, irmão, para que você possa brilhar a luz de Cristo nesse mundo de trevas. A salvação não é um presente que nós guardamos na gaveta e deixamos lá para quando Jesus voltar nós mostrarmos ela empoeirada. Não, o apóstolo Paulo diz: desenvolver a vossa salvação com temor e com tremor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. De que adianta colocar um velador debaixo de uma mesa? Onde vai iluminar? De que adianta usar o sal, se esse sal é insípido? O que adianta se ele não tem sabor? Vós sois o sal da terra, portanto, glorifiquem a Deus com as suas obras, para que Deus seja glorificado diante dos homens. Vivam uma vida que você vai mostrar para a pessoa: olha, está vendo? Sabe por que eu vivo assim? Porque eu sou filho de Deus, Ele me tirou da treva. Ir para lá, meu irmão, eu não quero voltar nunca mais. Minha vida agora é diferente. A gente engloba matar, roubar e vício, que o pessoal costuma dizer. Mas existem muitos pecados que nos tentam. Eu vou te falar, Jesus te tirou de lá. Jesus crucificou a nossa carne lá na cruz. Não deixa esse velho homem voltar, descer de lá, não. Ele está lá, deixa ele lá na cruz, bem pregado e bem morto, juntamente com Cristo. Nós somos sepultados juntamente com Ele na morte pelo batismo. Portanto, não se submetam de novo uma vez por isso. Novidade de vida, para as boas obras que Deus te chamou para fazer. Eu queria te falar uma coisa, irmão. A partir do momento que Jesus entrou na sua vida, Ele obrigatoriamente fez de você um ser iluminador nesse mundo de trevas. Amém. Você não tem outra escolha, você tem que brilhar. Deus te chamou para brilhar. Amém. Analise os lugares que você frequenta. Tem lugares que não é para você. Coisas que acontecem em determinados lugares que não é para a sua vida. Você é luz. Analise as pessoas com que você se relaciona. Quando eu digo relaciona, eu não estou falando de ser influência positiva na vida de ninguém, não. Eu estou falando de gente que você se espelha, gente que você almeja ser igual, gente que você quer na sua vida, para se casar, inclusive. Não misture luz com trevas. Jesus te chamou para brilhar. Amém. Tome cuidado para que ninguém apague a sua luz. Tome cuidado com o que você anda fazendo quando ninguém te vê. Deus te chamou para brilhar. Tome cuidado com as palavras que você fala um com o outro sobre a vida de alguém. Deus te chamou para brilhar. Deus te chamou para amar, para ser benigno. Tome cuidado com os sentimentos de raiz de amargura que você tem no seu coração, seja com quem for. Deus te chamou para perdoar, porque assim como Ele nos perdoou, perdoemos mutuamente uns aos outros. Pois quem não perdoa, não recebe perdão. Se você não quer perdoar, eu também não te perdoo. A palavra de Deus diz isso. A história daquele homem que tinha dívida, e vocês conhecem a história. O homem manda um chamar, fala: você está me devendo. E o escravo diz: olha, eu não tenho como te pagar. E o homem diz: então está perdoada a sua dívida. Esse escravo sai no caminho, encontra alguém que lhe devia. E ele fala: meu amigo, pague meu aluguel. Era sua barriga. Pague meu aluguel. E o homem fala assim: olha, eu não tenho como te pagar.
E ele fala, então vamos bater muito nesse cara, vamos espancar ele. Alguém passou pelo caminho e falou assim, Senhor, sabe aquele homem que o Senhor acabou de perdoar a dívida aqui na fazenda? Está lá no milharal, a fazenda é milharal, minha conta. Está lá no milharal, cobrando a dívida do outro, espancando o outro. E ele manda chamar. Ô meu amigo, estou te entendendo. Eu acabei de demonstrar graça e misericórdia para você fazer isso com o outro lá. E ele acaba de dizer, não, mande prender esse cara, mande matar esse cara. Se você não perdoar uns aos outros, tão pouco o Pai Celeste nos perdoará. A partir do momento que Jesus entra na sua vida, eu queria te falar que essa é a parte melhor e mais difícil da vida cristã. Você não pode mais ser a mesma pessoa. Porque se você permanecer sendo a mesma pessoa, você está dizendo que Jesus não entrou na sua vida com as suas atitudes. Ame, perdoe, põe a mão no bolso, irmão. Ser cristão é pôr a mão no bolso. Ser cristão é pôr a mão no bolso. Ser boas obras. Você tem que olhar para a gente que precisa. E você tem que ajudar. Você tem que tirar o que você está dando, está usando, está vestindo para vestir alguém. Vida cristã não é dar tapinha na costa de uma pessoa e falar assim, está com fome? Ah, meu querido, vou orar por você, Deus vai te dar alimento. Boa sorte. Isso não é vida cristã, isso é hipocrisia. Vida cristã é pôr a mão no bolso, tirar a comida que vai da sua boca e pôr na boca do outro. Fé sem obras é morta. Se você quer ser crente, sentadinho no banco, gozando das bênçãos que Deus te deu e não fazendo nada para ninguém, eu vou te falar uma coisa, você não é cristão. Você não sabe o que é ser servo de Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus diz para nós, quando você rejeita esse pequenino, e não lhe dá água a comer, não dá bebida, e não lhe mata a fome, e não lhe dá vestes quando ele está com frio, você deixou de fazer a mim. O nosso Deus é pai do órfão e marido das viúvas. Quando a gente deixa de ajudar quem precisa, a gente está arrumando problema com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, porque Ele ouve a voz de um aflito e necessitado. Mas estende a mão a quem precisa. Ajude, brilhe a tua luz no meio dos homens. É isso que Jesus quer mostrar com a sua salvação. Eu queria te chatear, não, mas Jesus não tem interesse nenhum de te encher o bolso de dinheiro. Jesus não tem interesse nenhum de fazer você morar na casa mais linda de você, Rafael. Jesus não tem interesse de seus filhos serem médicos, engenheiros, todos muito bem formados, com doutorado em Harvard, Massachusetts, o raio que o parta mesmo. Jesus não tem preocupação com essas coisas. Não que Ele não possa fazer. Se Ele tem promessa na sua vida, gente boa, Ele vai fazer, independente do que eu estou falando aqui. Se Ele vai te dar uma casa, um casamento bacana e filhos bem formados, isso é problema seu dele. Eu não vou falar que Ele vai prometer isso aqui pela palavra, porque Ele não promete. Isso aí é você e Ele, o relacionamento que vocês têm. Mas o que Jesus prometeu para você é te levar até o céu, seguro e salvo na mão dele. Eu sou teu Deus, te seguro com a minha destra fiel e te digo, não temas. Quando passares pelas águas, elas não vão te naufragar, e quando passares pelo fogo, elas não vão te queimar, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu estou contigo. Eu que te livrei do Egito, portanto, sede santos, porque eu sou teu Deus, sou santo. Esse é o compromisso que Deus tem com você. Cuidar de você, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Se sair por aí, falando de mim para toda criatura, estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Se você for fiel, você pode contar com a presença de Deus. Que ainda, muitas vezes somos infiéis, Deus permanece fiel. Imagine quando formos fiéis de verdade, o que Ele vai fazer em nós. Quem éramos? Já falei. Quem somos? Você já sabe. Quem seremos? Acabei de falar. Seremos sal e luz, boas obras no meio desse mundo caído. Ame a sua esposa, ame o seu marido, namore na luz do Senhor, crie seus filhos debaixo da instrução de Deus, fuja da aparência do mal, brilhe a sua luz diante dos homens. Que Jesus nos ajude, que Jesus nos abençoe. Essa é a graça que me alcançou e a graça que te alcançou. Portanto, vamos firmes e fortes em mais uma semana, pregar a luz de Jesus, amar quem precisa, defender a causa de quem sofre e mostrar o amor de Jesus em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós rogamos a Ti, Pai, a graça e a misericórdia que nós precisamos, porque o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e de longe o Senhor penetra todos os nossos pensamentos.
O Espírito Santo do Senhor está aqui, Deus, Ele opera em nosso coração, trazendo vida, trazendo poder, curando os feridos. Obrigado porque nós éramos perdidos, hoje nós fomos encontrados, para que pudéssemos ajudar outras pessoas a achar o caminho da salvação. Oh Deus, usa essa palavra durante essa semana, para que o Senhor conserte, ó Pai, os corações que precisam ser consertados, para que o Senhor traga de volta os infiéis à fidelidade, para que o Senhor console os que estão desanimados, para que levante a fé daquele que caiu em pecado e precisa de perdão. Em nome de Jesus, que a graça continue nos sustentando, em nome dele. Amém.